Perdas necessárias, de Judith Viorst, editora Melhoramentos, 33ª edição. Capítulo 9. Tão bom quanto a culpa. Abre aspas. Sem culpa, o que é o homem? Um animal, não é mesmo? Um lobo perdoado em sua carne, uma abelha inocente em sua copulação. Fecha aspas. Archibald MacLeish. As realidades do amor e do nosso corpo nos convencem de que nem tudo é possível. Não somos seres sem limites e jamais nos livraremos das barreiras impostas pelo proibido e pelo impossível, incluindo os limites impostos pela culpa. Pois, sejamos ou não as únicas criaturas capazes de sentir culpa, sem dúvida fazemos isso melhor do que as abelhas ou os lobos. E embora nossos sentidos de culpa não tenham eliminado os 7 pecados mortais ou nos convencido a obedecer aos 10 mandamentos, certamente tem diminuído bastante nosso ritmo. Entretanto, devemos reconhecer que, embora a culpa nos prive de muitas coisas gratificantes, o mundo seria monstruoso sem esse sentimento. Pois as liberdades que perdemos, nossas restrições e tabus, são perdas necessárias. Parte do preço que pagamos pela civilização. Adquirimos o sentimento de culpa quando, mais ou menos aos 5 anos, começamos a desenvolver um superego, uma consciência. Quando não, você não pode, e o que vergonha, que eram externos, agrupam-se com uma voz interior e crítica. A culpa passa a ser nossa quando, ao invés de pensar, é melhor não fazer isto, eles não vão gostar, o eles deixa de ser a mãe e o pai para se transformar no eu. Pois não chegamos nesse mundo comprometidos com nenhum preceito moral admirável. Não se nasce com a intenção de ser bom. Queremos e queremos. E só lentamente desistimos de estender a mão e agarrar tudo. Mas o controle não pode ser chamado de consciência, enquanto não se é capaz de levá-lo para o nosso íntimo e fazer dele nossa propriedade. Enquanto, a despeito do fato de que nossos erros jamais sejam conhecidos ou punidos, não sentimos aquele aperto no estômago, aquele frio na alma, aquele sofrimento auto-infligido chamado culpa. A verdadeira culpa, podemos argumentar, não é o medo da ira dos pais ou da perda do seu amor. A verdadeira culpa, podemos dizer, é o medo da ira da consciência, a perda do amor dessa consciência. Resolvemos nossos conflitos edipianos adquirindo uma consciência que, como nossos pais, limita e restringe. A consciência é o pai e a mãe instalados em nossa mente. Identificações posteriores com professores e pregadores, com amigos, com superstars, com heróis, modificarão nossos valores e nossos tabus. E o aparecimento ao longo dos anos de habilidades cada vez mais complexas prepara o caminho para ideias morais mais complexas. Na verdade, acredita-se hoje que os estágios do nosso raciocínio moral, o psicólogo Lawrence Kohlberg diz que são 6, desenvolvem-se paralelamente ao do nosso processo de pensamento. Porém, embora a consciência seja baseada em emoção e pensamento, e embora sofra evolução e mudanças com o tempo,
Embora seja formada de sentimentos dos primeiros estágios e tenha uma expansão que ultrapassa os problemas de Édipo, envolvendo-se em todo tipo de conflitos e preocupações, este superego, essa parte do nosso eu que contém nossas restrições morais e nossos ideais, nasce das primeiras lutas contra paixões sem lei, da nossa submissão interior às leis humanas. E se violamos essas restrições morais ou abandonamos esses ideais, nossa consciência observa, censura, condena. E se violamos essas restrições morais ou abandonamos esses ideais, nossa consciência se encarrega de nos fazer sentir culpa. Existe, porém, a culpa boa e a culpa má. A culpa apropriada e a inapropriada. Existe culpa deficiente e culpa excessiva. Alguns de nós talvez conheçam pessoas incapazes do sentimento de culpa. Mas quase todos nós conhecemos pessoas, e estamos também entre elas, capazes de criar um sentimento de culpa a respeito de quase tudo. Eu sou uma dessas pessoas. Sinto-me culpada sempre que meus filhos estão infelizes. Sinto-me culpada quando morre uma das minhas plantas. Sinto-me culpada quando não uso fio dental depois de comer. Sinto-me culpada quando conto a mais leve mentira. Sinto-me culpada quando piso deliberadamente num inseto, com exceção de todas as baratas. Sinto-me culpada quando uso para cozinhar uma porção de manteiga que caiu no chão. E, como se tivesse espaço, eu poderia facilmente relacionar algumas centenas mais de itens genuínos, provocadores de sentimento de culpa. Posso dizer que sofro de um sentimento de culpa excessivo e indiscriminado. Culpa indiscriminada é também a incapacidade para distinguir pensamentos proibidos de ações proibidas. Assim, desejos maldosos são iguais a atos maldosos. E embora nós, adultos, acreditemos que há muito tempo somos capazes de distinguir um do outro, nossa consciência pode cruelmente nos condenar, não só pelo crime que cometemos, mas também pelo desejo de crime que levamos ao coração. E mesmo sabendo que só o desejo não implica o ato, ainda assim, nos sentimos culpados. Essa falta de discriminação é um dos modos pelos quais demonstramos o excesso de culpa. A punição desproporcional é outro. Pois atos culposos que exigem nada mais do que um desculpe-me, uma pancadinha mental no peito, pode inspirar atos surpreendentes de autoflagelação. Eu fiz isso. Como pude fazer isso? Só um monstro baixo e sem moral podia fazer tal coisa. Assim, condeno este criminoso, eu mesmo, à morte. Essa autopunição excessiva é algo assim como despejar uma xícara cheia de sal no sanduíche de salada e ovo. Ninguém nega que o sanduíche precisa de sal, mas não tanto. Outra forma de excesso pode ser chamada de culpa onipotente, que se baseia na ilusão de controle. A ilusão, por exemplo, de que se tem controle absoluto sobre o bem-estar das pessoas que amamos. Assim, se elas sofrem, fracassam ou ficam doentes física ou mentalmente, temos certeza de que é nossa culpa, de que, se tivéssemos agido de modo diferente, ou melhor, sem dúvida, teríamos evitado o sofrimento. Um rabino, por exemplo, fala a respeito de suas visitas de pêsames numa tarde de inverno a duas famílias que haviam perdido duas mulheres idosas. Na primeira casa, o filho disse para o rabino: "Se ao menos eu tivesse mandado minha mãe para a Flórida,
Para longe desta neve, ela estaria viva hoje. Ela morreu por minha culpa. Na segunda casa, o outro filho disse: se ao menos eu não tivesse insistido para que minha mãe fosse para a Flórida, ela estaria viva hoje. Aquela longa viagem de avião, a mudança brusca de clima, foram demais para ela. Morreu por minha culpa. A questão é a seguinte: acreditando nos culpados, podemos acreditar nos nossos poderes de controle da vida. Estamos dizendo que preferimos o sentimento de culpa à aceitação de não estarmos com controle. Outros talvez sintam necessidade de acreditar que alguém lá em cima tem o controle, que coisas terríveis não acontecem sem uma causa, que se foram atingidos pela tragédia e pela perda devastadora, é porque, de algum modo, as mereceram. São os que não aceitam a ideia de que o sofrimento é aleatório, ou que os homens maus prosperam enquanto os bons são castigados. Assim, acrescentam ao sofrimento a convicção de que sofrem porque devem sofrer, que seu sofrimento é prova suficiente da sua culpa. Uma mulher cuja filha havia estado desesperadamente doente contou-me a espantosa conversa que teve com Deus. Um Deus, aliás, no qual ela dizia não acreditar. Você devia sentir-se envergonhado. Devia mesmo, censurou ela. Que opressor você se tornou. Se quer punir uma pessoa descrente, pode punir a ela, mas não a filha dela. Pare de atormentar minha filha. Atormente a mim. A analista Selma Freiberg diz que a consciência saudável produz sentimentos de culpa proporcionais ao ato praticado, que servem para evitar que esses atos sejam repetidos. Mas, diz ela, abre aspas, mas a consciência neurótica comporta-se como um quartel da Gestapo, no interior da personalidade, procurando impiedosamente ideias perigosas ou potencialmente perigosas, ou qualquer coisa remotamente ligada a elas, e acusando, ameaçando, atormentando numa inquisição interminável, procurando provar a culpa por ofensas ou crimes triviais cometidos nos sonhos. Esses sentimentos de culpa têm o efeito de condenar à prisão toda a personalidade. Fecha aspas. São sentimentos excessivos e neuróticos de culpa. A culpa neurótica pode ser alimentada por ocorrências dos anos pré-edipianos, pela ansiedade e raiva provocadas por separações anteriores, ou pelas lutas contra os pais. Assim, por exemplo, nossa consciência pode aplicar a punição do fui abandonada porque não era boa, portanto mereço ser punida. Ou pode condenar severamente aquelas partes do indivíduo que os pais, cujo amor tanto se temia perder, condenavam. Pode ainda estar carregada com a raiva antes dirigida contra a mãe e o pai, agora vigorosamente dirigida contra o próprio indivíduo. Como me disse um psicanalista, abre aspas, de modo geral, acredito que tudo aquilo que faz a criança lutar sozinha contra a ansiedade e a raiva a predispõe a repetir a encenação num palco interior, adotando níveis e tipos inadequados de culpa quando adulto. Fecha aspas. É um tipo de culpa que nos faz acreditar que, se beijarmos alguém, vai crescer cabelo nos nossos dentes. E se respondermos mal para nossa mãe, ela terá um infarte. E se resolvemos fazer o que desejamos desesperadamente há tanto tempo, algo maravilhoso,
não devíamos estar fazendo aquilo. E às vezes, infelizmente, como descobriu o paciente fictício e apavorado do Dr. Spielvogel, Alexander Portnoy, não podemos fazer. Abre aspas. Não posso fumar. Mal posso beber. Não peço dinheiro emprestado, não jogo cartas. Não posso contar uma mentira sem começar a suar como se estivesse atravessando o Equador. Certo, eu digo foda-se o tempo todo. Mas pode estar certo. É o máximo do meu sucesso com transgressões. Por que uma pequena turbulência está tão além das minhas possibilidades? Por que o menor desvio das convenções respeitáveis provoca em mim esse inferno interior, quando, na verdade, eu odeio essas malditas convenções, quando sei que os tabus são tolices? Doutor, meu médico, o que o senhor acha? Vamos devolver o id ao id. Por favor, liberte a libido deste bom garoto judeu. Aumente os preços, se precisar. Pago qualquer coisa. Mas acabe com essa fuga covarde dos prazeres profundos das trevas. Fecha aspas. Nem todos são tão conscientes quanto Portnoy, ou seu criador, Philip Roth, das inibições morais com as quais vivemos. Podemos conscientemente nos sentir mais livres do que realmente somos. Pois um aspecto importante da culpa é o fato de que quase sempre trabalha em nós sem nosso conhecimento. O fato de que podemos sofrer as consequências da culpa inconsciente. Conhecemos a sensação da culpa consciente, conhecemos a tensão e a dor, mas a culpa inconsciente só pode ser conhecida de modo indireto. E um dos sinais que evidenciam a presença da culpa inconsciente é o forte impulso de autopunição, uma necessidade persistente de ser punido ou se punir. Os criminosos que deixam pistas incriminadoras, inclusive Nixon, talvez, e suas fitas de Watergate, muitas vezes são levados pela culpa inconsciente. Assim também o marido que, depois de passar a tarde com uma amiga, volta para casa com o relógio dela no bolso da camisa. Assim também Dick, que, depois de uma discussão amarga com o pai, bate o carro e se fere gravemente. Ou Rita, que, quando o chefe censurou duramente a secretária, pensou: ainda bem que é com ela, não comigo. E imediatamente paga por isso, derrubando o chá quente no colo. Assim também os amantes do passado, Ellie e Marvin. Abre aspas. Ellie e Marvin têm se encontrado secretamente 2 vezes por semana, durante os últimos 6 meses. Mas não consumaram sua paixão, porque, embora ambos concordem que a fidelidade conjugal não só é pouco realista, como também irrelevante, ela começou a sofrer de enxaquecas e ele começou a ter pontadas agudas no peito e ela ficou com impetigem e ele teve conjuntivite. Ellie e Marvin viajam 70 quilômetros até lanchonetes distantes, em carros separados. Mas até agora não fizeram nada além de abraços e beijos, porque, embora ambos concordem que a exclusividade sexual é não só adolescente, mas também retrógrada, ela começou a ter colite, e ele dores surdas e latejantes
nas costas. E ela começou a roer as unhas. E ele está fumando outra vez. Ellie e Marvin desejam fazer amor durante a tarde, num motel. Mas até agora só tomaram uma grande quantidade de café. Porque ele está convencido de que seu telefone tem escuta. E ela está convencida de que um homem com jaqueta de couro a está seguindo. E ele diz: e se o motel se incendiar? Ela diz: e se ela falar alto em sonho? E ela acha que o marido está agindo com hostilidade suspeita, e ele acha que a mulher está agindo com bondade suspeita. E ele está sempre ferindo o rosto com a lâmina de fio duplo. E ela está sempre prendendo a mão na porta do carro. Assim, embora ambos concordem que o sentimento de culpa não só é neurótico, mas também obsoleto, concordam também em desistir dos encontros secretos. Fecha aspas. Entretanto, a culpa inconsciente pode cobrar preços muito mais altos do que a colite, as enxaquecas, as dores nas costas ou a paranoia. Pode insistir numa vida inteira de penitência e de dor. E essa culpa pode ter origem num ato de omissão, num pensamento que nossa consciência, em sua infinita sabedoria, considera pecaminoso. Assim, a doença da nossa mãe, o divórcio dos nossos pais, nossas invejas e nossos ódios secretos, nossas gratificações sexuais solitárias, qualquer uma dessas coisas, ou todas, podem vir a ser nossa culpa e nossa vergonha. E se o novo irmão ou a nova irmã que não queríamos e que desejávamos que desaparecesse venha a morrer por doença ou acidente, podemos nos julgar responsáveis e, sem saber o que estamos pensando, dizer para nós mesmos: por que eu o matei? Por que não o salvei? Por quê? E nossa vida pode se chocar nas rochas dessa culpa inconsciente. Freud foi o primeiro a observar que os analistas às vezes trabalham com pacientes que resistem ferozmente a qualquer alívio dos próprios sintomas, que parecem se agarrar à dor emocional, prendendo-se a ela porque ela significa a punição que eles próprios não sabem que desejam, por crimes que nem sabem que cometeram. Entretanto, Freud faz notar que uma neurose resistente a todos os esforços do analista pode desaparecer de repente, se o paciente faz casamento infeliz, perde todo o dinheiro ou fica gravemente doente. Escreve Freud, abre aspas, nesses casos, uma forma de sofrimento é substituída por outra, e vemos que tudo o que importava era a possibilidade de manter uma certa quantidade de sofrimento. Fecha aspas. Mas, às vezes, as pessoas são culpadas e devem sofrer. Inclusive pessoas como eu e como você. Algumas vezes a culpa é apropriada e boa. Nem toda culpa é neurótica. Para ser curada, para ser eliminada por meio da análise. Teríamos uma moral de monstros, se isso fosse possível. Mas alguns de nós demonstram certas deficiências na capacidade de sentir culpa. Tenho uma amiga chamada Elizabeth que não pode reconhecer a culpa porque, em sua mente, os culpados são fuzilados ao amanhecer. Ela tem de ser perfeita, sem pecado, sem erro. Assim ela diz: o carro foi batido, porque não consegue dizer eu bati o carro. Diz também: os sentimentos dele foram feridos, porque não pode aceitar a ideia de ter ferido os sentimentos dele. Na melhor das hipóteses, ela dirá:
Nós esquecemos de comprar as entradas e agora estão esgotadas, quando era a única nós encarregada de comprá-las. E para certos atos mais drásticos, certa vez teve um caso com o melhor amigo do marido. Conseguiu convencer tanto a si mesma quanto ao marido de que ela não tinha culpa, porque ele a havia levado àquilo. Elizabeth é perfeitamente capaz de distinguir entre o certo e o errado. Entretanto, não pode acreditar que seja capaz de sentir culpa e sobreviver. Outro tipo de culpa deficiente é demonstrado por pessoas que punem a si mesmas depois de cometer um ato terrível, mas que voltam a cometê-lo várias vezes mais. Pois, embora a consciência diga que o que fazem é errado e exija um pagamento brutal pelo pecado, o sentimento de culpa não funciona para elas como um sinal de alarme. Serve somente para punir, nunca para prevenir. Sabemos que certos criminosos, na verdade, procuram a punição para expiar uma culpa inconsciente. Sabemos que alguns criminosos sofrem de sentimentos de culpa distorcidos, sempre presentes. Existem, entretanto, as chamadas personalidades psicopatas, que parecem demonstrar uma ausência completa de culpa. Pessoas cujos atos antissociais e criminosos, cujos repetidos atos de destruição e depravação ocorrem sem nenhuma restrição nem remorso. Esses psicopatas enganam e roubam, mentem e prejudicam e destroem com extrema impunidade emocional. Estes psicopatas soletam em letras de 30 metros de altura que tipo de mundo teríamos se não existisse a culpa. Mas não é preciso ser psicopata para permitir que outra pessoa ou um grupo tome o lugar da nossa consciência individual. Porém, isso pode também levar à culpa deficiente, pois quando transferimos para outros nosso senso de responsabilidade moral, podemos nos livrar das principais restrições morais. Essa transposição da consciência pode transformar pessoas comuns em grupos de linchamentos e operadores de crematórios, e pode levar qualquer pessoa a agir de um modo que, individualmente, ela consideraria impossível. Numa famosa experiência para testar a consciência versus a obediência à autoridade, o psicólogo Stanley Milgram levou algumas pessoas ao laboratório de psicologia da Universidade de Yale, a fim de realizarem, assim foram informados, um estudo sobre a memória e o aprendizado. Foi explicado que se estudaria o impacto da punição sobre o aprendizado e que, para isso, uma das pessoas designada como professor devia administrar um teste de aprendizado a um aluno amarrado a uma cadeira na outra sala e aplicar um choque elétrico cada vez que o aluno desse uma resposta errada. Os choques eram executados por meio de uma série de 30 interruptores que iam do fraco 15 volts ao severo 450 volts. E o professor era instruído para aplicar a cada resposta errada o choque seguinte mais alto. O conflito começou quando o aluno passou dos gemidos aos protestos veementes e depois a gritos de agonia. E o professor, cada vez mais constrangido, quis parar a experiência. Mas cada vez que hesitava, a pessoa com autoridade ao seu lado o incitava a continuar e completar a experiência. E, a despeito da preocupação com o nível de dor que estava sendo infligida, um grande número de professores continuou apertando o interruptor até a mais alta voltagem. Os professores não sabiam que os alunos eram atores e que estavam apenas fingindo sentir dor. Pensavam que os choques eram dolorosamente reais, mas alguns convenceram-se
de que estavam fazendo aquilo por uma causa nobre, à procura da verdade. E outros convenceram-se de que ele foi tão burro e teimoso que mereceu levar o choque. Outros ainda simplesmente não foram capazes, embora convencidos de que o que faziam era errado, de falar francamente com os orientadores do teste, isto é, desafiar a autoridade. Milgram nota que, abre aspas, uma explicação generalizada é que os professores que infligiram à vítima o mais alto grau de choque eram monstros, a porção sadística da sociedade. Mas, se consideramos que quase 2/3 dos participantes se encaixam nessa categoria de indivíduos obedientes e que representam pessoas comuns, escolhidas entre as classes trabalhadora, executiva e profissional, o argumento perde toda a sua força. Fecha aspas. É tentador ler sobre essa experiência e imaginar a nós mesmos saindo pela porta, capazes de distinguir o certo do errado e de agir de acordo com essa distinção. É tentador pensar que nossa consciência teria prevalecido. É tentador pensar que, submetidos ao teste, seremos contados entre os moralmente puros. E alguns de nós realmente o seriam. E alguns de nós fracassariam. Mas nós todos, durante nossa vida, praticamos atos que sabemos ser moralmente errados. E quando isso acontece, a resposta saudável é o sentimento de culpa. A culpa saudável é adequada, em quantidade e qualidade, ao ato. A culpa saudável leva ao remorso, mas não ao ódio por si mesmo. A culpa saudável evita a repetição do ato culposo, sem isolar um vasto campo das nossas paixões ou prazeres. Precisamos reconhecer que fizemos algo moralmente errado. Precisamos conhecer e aceitar nossa culpa. O filósofo Martin Buber, consciente dessa necessidade, nos diz que existe a culpa real, que há valor no coração sentido que censura, e que a reparação, a reconciliação, a renovação exigem uma consciência, abre aspas, que não foge da visão das profundezas e que, quando censura, procura o meio para atravessá-las. O homem é o ser capaz de se sentir culpado e capaz de iluminar sua culpa. Fecha aspas. Aparentemente, conhecemos melhor as partes proibitivas da nossa consciência que limitam os prazeres e as alegrias, e as partes que estão sempre atentas para nos julgar, condenar e mobilizar o sentimento de culpa. Mas nossa consciência contém também nosso ego ideal, nossos valores e altas aspirações. As partes que falam aos nossos deve ser feito e não aos nossos não deve ser feito. Outra tarefa da consciência consiste em dizer muito bem e fez muito bem, encorajando, aprovando, elogiando, recompensando-nos, e que nos ama por consentir ou procurar alcançar esse ego ideal. Nosso ego ideal é composto pelas visões mais otimistas e esperançosas do nosso eu,
Um ego ideal compõe-se dos mais nobres objetivos. E, embora seja um sonho impossível, que jamais poderá se realizar, o fato de procurarmos alcançá-lo nos dá uma profunda sensação de bem-estar. Nosso ego ideal é precioso para nós, porque compensa uma perda da nossa primeira infância, a perda da imagem do eu como algo perfeito e completo, a perda da maior parte do ilimitado e infantil narcisismo do não sou maravilhoso, ao que tivemos de renunciar em face da realidade. Modificado e remodelado em objetivos éticos e padrões de moral, e numa visão do melhor que podemos ser, nosso sonho de perfeição continua vivo. Nosso narcisismo perdido continua vivo no nosso ego ideal. É verdade que sentimos culpa quando não alcançamos o ego ideal e quando ultrapassamos nossas restrições morais. É verdade que a culpa nos faz menos felizes, menos livres. Se pudermos acreditar no vale tudo, podemos continuar nosso caminho alegremente, sem culpa. Um lobo perdoado em sua carne, uma abelha inocente em sua copulação, algo além dos limites da humanidade. Não se pode ser um ser humano completo sem a perda da liberdade e do vale-tudo. Não se pode ser um ser humano completo sem adquirir a capacidade de sentir culpa.